Olá, board game do canal BG2, meu nome é Thiago. Daniel, Alessandro. E Alessandro, a gente está aqui para poder gravar e fazer a entrevista com o Alessandro, que fez toda essa maquete aqui no universo do Warhammer. E ele vai estar explicando para a gente como é que ele fez todo esse trabalho e também o trabalho de pintura das miniaturas. Alessandro, antes da gente começar aqui nosso bate-papo, conta um pouquinho como é que você começou no universo do Warhammer, no hobby de jogos de tabuleiro. Bom, eu jogo há bastante tempo outros jogos de tabuleiro, né? Na verdade, eu jogo jogos de estratégia, joguei Star Wars Miniatures, joguei HeroClix. E aí, depois do X-Wing, que em Brasília ficou um pouco competitivo para mim demais, vamos dizer assim, eu resolvi que eu iria partir para o 40K, que era um universo que eu sempre quis jogar, e é um universo que está pouco explorado aqui. Então eu decidi que era a hora de tentar. Entendi. O universo do 40K ele é um universo muito grande e que pode espantar as pessoas de conhecer, né? De assustar de tanta coisa que ele tem. Conta pra gente um pouquinho como é que começou o universo, da onde veio a inspiração, né, do Warhammer, e para quem está interessado a conhecer como é que faz, para poder, qual que é o ponto de partida? Bom, a história do Warhammer, o lore do Warhammer, é um lore bem complexo, né? Historicamente, o jogo é um jogo da Games Workshop que fez 30 anos esse ano. É um jogo bem antigo, ele é bem desenvolvido em termos de jogo. A gente está na 8ª edição. Né? Ela é uma edição que inclusive simplificou bastante as regras. Antes o Codex tinha 370 páginas de regra, agora regra mesmo de jogo são só 16 páginas. Então deu uma simplificada muito boa no jogo e facilitou o acesso para muita gente. Em questão de lore, o universo do Warhammer, ele se mescla com a própria história da humanidade, desde dos primórdios da civilização humana, até passar por uma derrocada da humanidade, uma expansão espacial, uma expansão tecnológica e uma guerra entre homens e máquinas que jogou, né, a humanidade numa nova era das trevas, uma Idade Média, e aí teve o Warhammer Fantasy, que é ligado historicamente com o 40K. Depois a humanidade se reorganiza no Império dos Homens, aí tem um evento no 30K, que é no ano de 30.000, que chama a Heresia de Horus, e que começou uma guerra que nunca mais acabou, e o jogo está aqui agora no ano de 40.000, e isso aqui é historicamente o ano de 40.000, uma representação do ano de 40.000. Então hoje a gente tem o jogo, você tem o Age of Sigmar, que alguns dizem que é um universo paralelo porque a história ainda não se consolidou o suficiente para poder dizer se é o mesmo fantasy que faz parte da história da humanidade ou não é. A gente tem então Age of Sigmar, a gente tem a época da heresia, que é 30K, e a gente tem o 40K, que é esse aqui. São 3 eras, 3 situações de configuração de armamento. Um é medieval, o outro ele é bastante místico e basicamente é humanidade versus caos, e esse aqui que é basicamente humanidade versus caos, mas com interferência dos Xenos. Show de bola. E talvez o que o pessoal não saiba aqui é que todos esses cenários aqui não são dos jogos. Você que montou esses cenários, fez todos esses cenários para poder jogar, apenas as miniaturas que vêm nas caixas, e essas miniaturas aqui elas não vêm pintadas, né? Então todo esse trabalho aqui na mesa foi feito pelo Alessandro. É um trabalho fantástico, com bastante detalhe, com uma riqueza incrível. E eu vou passar a palavra aqui para o Daniel para ele fazer algumas perguntas, beleza? Então, Alessandro, é um universo muito vasto, fantástico mesmo. Hoje, são quantos jogos independentes nesse universo Warhammer? Olha, o universo Warhammer tem... a gente tem board games, tem os jogos de estratégia e tem vários formatos de jogos. Board games a gente tem, por exemplo, na época da heresia, o Burning of Prospero e o Betrayed Calf, que são 2 jogos de tabuleiro fechados, com miniaturas, mas quando você compra o jogo, a miniatura é compatível com
o Warhammer, inclusive você pode jogar com aquelas miniaturas no 40K, porque aquelas armaduras são armaduras relíquia, elas têm outra configuração de movimento, de armamento e tudo em relação ao 40K, certo? Elas também são compatíveis com o 40K. Aí a gente tem o Warhammer, o Age of Sigmar, que ele é um Warhammer Fantasy. Lá você vai ter, como se fosse uma época medieval, cavaleiros de armadura, vai ter o grande inimigo da humanidade, que são as forças do caos, vão estar lá presentes também. Você vai ter demônios do caos lá, vai ter demônios do caos aqui. Lá você vai ter forças do caos, humanas que se debandearam para o lado do caos. Aqui você vai ter também Space Marine do caos, que são forças do Império que traíram ou se renegaram, né, ao Império. Então, então você vai ter lá esse grande inimigo lá, como vai ter aqui também no 40K. Mas lá é um universo medieval e aqui é um universo futurista. Você vai ter lá, você vai ter o Warhammer Quest, vai ter o Silver Tower e uns outros também board games fechados. Então é muito jogo, então. Tem muita coisa. E aí você também tem o Blood Bowl, que de repente as forças fazem uma trégua para jogar uma partida de um futebol americano futurista entre orcs e forças do Império, só que aí cada um forma um time e eles falam, olha, vamos fazer um período de paz e vamos nos degladiar aqui na arena aqui, depois a gente volta a lutar. Entendi. Entendeu? É o Blood Bowl, que é mais um formato de jogo, e você tem esses são os boards fechados. Outros formatos, tem o Death Watch Overkill, que é um board fechado, e tá saindo agora o Necromunda, que ele é o seguinte: você tem as forças do Império lutando contra os Xenos, mas você tem um submundo da humanidade que também se perverteu, se corrompeu. Esse submundo, eles ficam vivem nos esgotos, é um universo meio cyberpunk, mas é dentro do próprio Império. Aí esse é o Necromunda, que está saindo agora. E a gente tem uma versão já que foi vendida que chama Shadow War Armageddon, que também é um board fechado. E esses jogos todos só na gringa, nada de aqui no Brasil ainda? Não, a gente tem representante no Brasil, a gente tem um representante que é um importador oficial, e São Paulo tem na Saraiva, na FINAC, você encontra. Aqui em Brasília você deve encontrar daqui uns dias na Orgutal. E, parece até que eu sou representante, né? E tem várias lojas no eixo Rio-São Paulo que tem para vender. Bacana. E pra gente conhecer esses jogos, pra gente jogar contra você, entendeu? Ver essas miniaturas aí, onde é que a gente tem que ir, o que você joga onde? Olha, todo sábado a partir das 3 horas eu tô no Orgutal, eu tô sempre jogando com alguém lá, se quiser é só aparecer. Ah tá, o Giovanni ele perguntou se dá para explicar, para quem não conhece, o que é o sistema 30K e o sistema 40K, assim, em poucas palavras, só para você ter uma ideia. Olha, o sistema de jogo muda pouca coisa. Ele é mais baseado em relação aos armamentos e a configuração que o personagem... Porque mais a época, então. É mais a época, mas é porque é o seguinte, esse jogo é altamente customizável. Então o que acontece? Quando você tem uma configuração dessa que está montada aqui, quando eu pego uma figura dessa e compro essa figura, eu compro uma caixa que ela vem assim, Tactical Squad. Aí esse Tactical Squad, ele vem com todas as opções de armamento para essas figuras. E o que acontece? Ele vem no sprue desmontado e sem pintar. Então eu tenho que cortar do sprue, escolher a configuração de armamento que esse esquadrão vai ter. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma Chainsword na mão desse sargento. Mas eu poderia ter uma Power Sword ou poderia ter um Power Fist, que é um punho poderoso que ao invés dele cortar, ele esmagaria. Por exemplo. Você configura até a arma que vai na mão da miniatura. A arma que vai na mão da miniatura. Legal. E aí o que acontece? Cada configuração de armamento que você escolher vai te dar um tipo de jogo para aquela unidade. Entendeu? Então, assim, a gente vê jogos customizáveis, como o X-Wing, por exemplo. O X-Wing é um jogo muito customizável.
Porque você tem a cartinha, você coloca a cartinha e você tem um míssil que você, com aquela cartinha, te dá um míssil. Entendeu? Mas o Warhammer, ele é um jogo que ele é o seguinte, a customização é no visual. Não que o jogo exija que você tenha arma na figura, mas o que acontece? Se você colocar arma na figura, fica mais fácil do adversário identificar o que aquele personagem tem, e aí você não pega ele desprevenido, não é um jogo desleal nesse sentido. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Quando você tem lá o 30K, o 30K você vai ter muito armamento, tipo, vai ter muito psíquico, muita magia, muita espada, você vai ter Catapulta, arma medieval. E aqui você vai ter rifle, vai ter rifle de longo alcance, arma de longo alcance. Por exemplo, esse cara que tá ali, esse tanque, ele tem alcance para esse mapa inteirinho. Só que como o mapa tem prédios e fortificações, ele não consegue ver lá atrás para atingir. Mas se por acaso esse mapa fosse limpo, ele atingiria qualquer canto dele. Porque ele tem alcance pro mapa todo. Já no Fantasy, né, lá no Age of Sigmar, isso dificilmente vai acontecer. Dificilmente você vai ter uma arma com tanto alcance. Entendi. É o preço da tecnologia, né? É o preço da tecnologia. Eu queria fazer aqui uma pergunta. Então, Alessandro, para fazer todo esse trabalho, para poder trabalhar em cima de uma placa dessa e para pintar uma miniatura, porque isso aqui não existe no jogo, isso aqui não vem no jogo. Como você acabou de falar, uma miniatura dessa ela vem toda desmontada, você primeiro tem que preparar ela, montar e depois pintar. E o cenário, a mesma forma, você monta o cenário para poder dar maior essa ambientação no jogo. Quanto tempo mais ou menos você leva para poder preparar uma placa dessa e para poder preparar uma miniatura? O pessoal tem uma noção. A miniatura depende, tá certo? O que acontece? Essa miniatura aqui é uma miniatura de alta complexidade, certo? O que acontece? Essa miniatura leva em torno de 8 a 10 horas para pintar. Tá? Agora, um esquadrão tático desse aqui, esse esquadrão aqui, se ele for para bancada e eu resolver pintar de uma vez, ele vai umas 12 horas para pintar ele todo. Entendeu? Esse é porque eles têm muitos elementos em comum de pintura. Já esse aqui não, eu tenho que procurar o elemento, identificar o elemento, entender como a miniatura foi esculpida para saber qual é a solução de pintura para cada detalhe. Entendi. Então, ou seja, tem toda uma análise antes de você começar o trabalho mesmo de pintar e preparar o jogo, né? Bem legal. E para alcançar esse nível de detalhe aqui, eu consigo alcançar só material nacional ou não? Eu tenho que importar tinta, importar prime, esse tipo de coisa para poder alcançar esse mesmo nível de detalhe? Essa foi, inclusive, foi uma discussão que eu tive esses dias com o pessoal no Facebook. Apesar de discordar do tom da conversa, que foi... Qualquer um consegue fazer qualquer coisa com material nacional, eu digo que é possível fazer qualquer coisa com material nacional, sim. Só que depende do nível de sofrimento que você está disposto a ter. Não que o material nacional não te permita fazer, mas o material nacional vai te exigir mais para obter o mesmo resultado. Mas você consegue obter o mesmo resultado com o material nacional. Legal, então isso já dá aí uma motivação para o pessoal, mesmo que não quer importar e quer começar no hobby, quer entrar no universo do Warhammer, de estar usando esse representante aqui do Brasil para poder estar comprando as miniaturas e estar pintando com as tintas nacionais, mesmo material nacional. Sim. Inclusive é o seguinte, vai ficar fácil agora encontrar tinta da Citadel para vender no Brasil, porque o representante trouxe agora um lote grande de tinta, que eu estou sabendo que veio um lote bem grande de tintas mesmo. Agora é aquela história, né? A tinta é Citadel, lá fora, cada vidrinho Citadel custa $4. Então, já saiba que vai ser facada. Vai ser o hobby caro então, hein, galera? Se quiser entrar, já prepara a carteira aí. Então, queria agradecer aqui, Alessandro, em nome do BGG, a entrevista aqui com a gente. Se você quer conhecer esse universo do Warhammer, fica aí o convite do Alessandro para aparecer lá na Orbital. Qual que é o dia e o horário? Sábado, 3 da tarde. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.